Oi, gente, seguindo no nosso projeto de trazer o conhecimento dos nossos colegas da atividade, hoje nós vamos entrevistar nosso colega Alan Borges, titular do 5º RCPN da capital. Vamos conhecer um pouquinho da trajetória dele na nossa atividade e depois entrar em questões mais específicas do registro civil. Alan, conta pra gente um pouquinho da sua trajetória. Oi, Emília, um prazer estar aqui com você. Obrigada. Gostei muito do convite e espero agregar aqui conhecimento para os nossos colegas. Certeza. Bom, eu sou oriundo do Ministério Público. Meu primeiro cargo foi de técnico processual, privativo de bacharel em Direito, dentro da área jurídica. Antes eu tinha sido engenheiro e quando eu conheci a Lei 8935, eu me encantei pelo cartório e nunca mais fiz prova para outra categoria. Todas as minhas provas, em quase 10 unidades da federação, foram todas relacionadas a cartório. Fui aprovado em São Paulo, fui aprovado em Pernambuco, mas eu sou oriundo do Rio de Janeiro, preferi ficar aqui. O primeiro cartório que eu titularizei foi o cartório de Itaperuna. Em seguida, eu assumi como responsável pelo expediente 3 cartórios de registro civil em Campos, eu privatizei todos esses. E num concurso de remoção em 2001, eu vim para o cartório que eu sou titular agora, que é o 5º Registro Civil da capital. Da capital. Uma trajetória de amor mesmo, então, né? Pela profissão. Exato. Né? E vem produzindo bons frutos aí para a sociedade. Alan, o registro civil, ele hoje enfrenta várias questões de grande relevo social, de grande demanda. O nome da pessoa é a sua marca, a sua identidade, e ele tem se permitido hoje várias alterações no nome. As mais comuns, todos nós sempre soubemos, pelo casamento, né? Colocava-se primeiro só o nome do esposo. Hoje a gente, graças a Deus, e ao avanço da sociedade, nós temos a possibilidade de dupla colocação do nome, né? O marido com o nome da esposa e vice-versa, ou até a não alteração do seu nome. Mas, assim, nós temos sentido uma demanda, uma instigação social sobre as questões de gênero. Você já tem vivido isso na sua serventia? Tenho sim. A minha serventia, antes até do provimento que regulou essa situação no Conselho Nacional de Justiça, ela já fazia alterações de nome e gênero por conta de ordens judiciais específicas. Havia uma discussão a respeito do juízo de registro público aqui da capital, porque nós temos um juízo específico, né? Correto. E os juízos no interior daqui do Rio de Janeiro, eles cumulam as varas de família com as varas registrais. Aqui nesse caso havia um entendimento, não tem nada a ver com discriminação, mas ele se baseava na lei, era um legalista, então ele não homologava esse tipo de casamento. E nesse tipo de casamento, apesar de não ser exatamente a questão que você colocou a respeito da troca do nome, é um dos atos que eu tenho mais procura na minha serventia. Porque é uma serventia cujos juízos sempre foram muito liberais. Tá? Então eu recebo ordens de todo o Brasil, mas o juízo específico da capital tem uma dinâmica muito importante no segmento específico de registro civil e faz com que eu tenha, por conta da capacidade financeira dos usuários, minha região é a região litorânea, a Zona Sul Carioca é a área seguramente mais favorecida financeiramente. Isso faz com que as pessoas tenham mais recursos e mais condições de obter as suas necessidades satisfeitas. Correto. Então, dessa forma, as pessoas sempre conseguem, de uma forma ou de outra, obter decisões que, de algum modo, as satisfaçam. Com relação aos transgêneros, como eu falei, antes mesmo da regularização ou da regulamentação junto ao Conselho Nacional de Justiça e junto ao Supremo Tribunal Federal, nós já possuíamos sentenças que foram pioneiras, vindas de todos os tribunais do país, para que as pessoas obtivessem o seu intento de fazer alteração de gênero e alteração de nome. Ainda hoje, com o provimento 73 do Conselho Nacional de Justiça, um item
vamos chamar assim, dentro da pasta oferecida pelo Registro Civil, é um item de grande destaque e que faz o seguinte, como uma interpretação pessoal, se você me permitir, Emília, existe o seguinte, existem atos em que as pessoas saem de lá muito felizes, de lá do cartório. Esse item especificamente faço questão de entrevistar pessoalmente, considero como sendo um ato, se fosse de notário, seria um ato equivalente ao testamento. Não somente esse, mas o ato de reconhecimento socioafetivo também não delego a nenhum substituto, faço pessoalmente, porque é uma satisfação muito grande ver as pessoas encontrarem a sua identidade. Quando você fala em ideologia de gênero, não é o caso. Aqui nós estamos tratando de identidade mesmo. Estamos falando de pessoalidade. As pessoas, os seres humanos, saem dali muito completos quando eles encontram a correlação do seu psico com a sua documentação civil. Então, o primeiro documento é a certidão de nascimento, né? E a partir dali ele sai com uma identidade, sai com um registro geral, com cadastro pessoa física, com todos os outros documentos são gerados, inclusive no próprio registro civil. E aí nós temos com relação aos transgêneros, nós temos uma satisfação pessoal de participar desse ato e também é muito bom ver a felicidade das pessoas. Nesse caso, eu acho que o Conselho Nacional de Justiça tem muito ativismo, porém, neste aspecto, eles acertaram e acertaram muito. O outro grande êxito é o reconhecimento socioafetivo, fica para uma outra pergunta sua, mas a questão do transgênero você precisa saber. É algo que faz a felicidade irrestrita da grande maioria das pessoas. Uma novidade é o não binário. Nós temos ordens judiciais para fazer essa alteração. Antes você identificava a pessoa. Há hoje vamos chamar assim, um tércio gênus, que seria a pessoa que não se identifica nem com o masculino, nem com o feminino. Ele é classificado como não binário. Veja, era não binário. Agora tem essa nova designação. Então, o registro civil, seguramente, ele participa da vanguarda em termos de atos notariais e registrais, porque tudo que é novidade está ali conosco. As pessoas são dinâmicas. Né? Eu fico feliz de ouvir as suas palavras e de sentir a sua participação, porque nem sempre nós podemos estar à frente de todos os atos na serventia, quanto mais numa serventia que atende uma população tão grande quanto a sua. E eu acho que o nosso papel sempre é esse, do imediatismo, da interlocução, de estarmos na serventia e de atender. Então, fiquei muito feliz de ouvir isso. Eu não sou titular de registro civil, mas em notas eu faço as uniões estáveis, que antigamente eram tituladas como união estável homoafetiva. E hoje nós já colocamos simplesmente união estável, né? Sim. E eu faço lá tem um bolo fake, um brinde que não é champanhe, mas é guaraná champanhe, né? E as pessoas realmente saem de lá muito felizes com aquele reconhecimento e com a proposta da publicização de uma postura de vida, de um ato de vida. Então, fico feliz com essa sua colocação. E a demanda pelo reconhecimento da paternidade ou maternidade socioafetiva tem sido intensa? Tem sido intensa. Como falei antes, Emília, o Conselho Nacional de Justiça andou muito bem nessa linha. Ele fez com que as pessoas conseguissem regularizar a verdade real das suas vidas. E isso gera uma emoção muito grande. É como se a pessoa estivesse nascendo naquele minuto. E o interessante é que, como se tratam de adultos, as pessoas têm essa satisfação de demonstrar o apreço que possuem uns pelos outros. É um verdadeiro nascimento. E aí, como você relatou, eu acredito que o tabelião, o oficial de registro, ele tem que participar da sua vida em comunidade. Na minha visão,
por termos uma função nitidamente social, nós somos propriedade, mas também temos função social, nós precisamos participar ativamente das questões que estão afetas à área que estão sob nossa circunscrição, vamos dizer assim. Então eu moro na circunscrição onde eu trabalho, todos os cartórios que de algum modo eu titularizei por um curto ou por um longo espaço de tempo, eu morei naquela região, eu participei dos debates que afligiam aquelas comunidades, porque eu acho que não é possível você trabalhar registrando declarações, porque eu sempre trabalhei com registro civil, declarações de nascimento, declarações de óbito e a comunhão de vontades para o casamento, sem você conhecer minimamente aquelas pessoas, né? Mas uma coisa interessante é que eu costumo comentar que nem todo nascimento é festejado, nem todo óbito é pranteado. E os casamentos nem sempre são resultado de jura de amor. Nós temos essas condições, essas características para fazer com que nós tenhamos muita atenção no discurso da pessoa que vai ao cartório fazer a declaração da ocorrência de um fato natural ou declaração de uma vontade futura. Porque o casamento é um processo. O casamento, quando a pessoa diz vou casar e comparece ao cartório, muitos chegam ao cartório pensando vou casar e já estou saindo casado daqui hoje. Não, ele está dando entrada num processo. O Estado, através do cartório, vai verificar se ele tem condições, se ele reúne as condições de casamento real, porque muitas vezes a pessoa está com um estado de impedimento e desconhece esse estado de impedimento, por incrível que pareça. Muitas vezes a pessoa é separada, não está divorciada, não é viúva e pensa que pode contrair novas núpcias. Então a gente precisa orientar, a gente precisa ouvir, a gente precisa investigar. Do mesmo modo, Emília, nós temos os reconhecimentos voluntários de paternidade. Aquele antigo da Lei 8.560, esse reconhecimento voluntário de paternidade, muitas vezes, pelo fato de haver a formação de um novo casal, muitas vezes o homem, não tem nenhum discurso machista aqui, mas muitas vezes o homem resolve, para demonstrar o afeto que possui pela sua esposa, reconhecer voluntariamente o filho dela como se eu fosse. Mas ali ele comete um grave equívoco, porque ele não está, no caso do reconhecimento voluntário, reconhecendo um filho biológico. Esta lei se aplica apenas para filho biológico. No caso, o que poderia haver seria, com a continuidade das relações, ele desenvolver uma relação socioafetiva. Mas muitos se equivocam. Então é importante o tabelião conversar com a pessoa para ele perguntar com todo o tato: esse filho realmente é seu biologicamente? Então esses esclarecimentos, na minha opinião, não são possíveis de serem prestados por um escrevente comum. Há que se ter sensibilidade. Não estou dizendo que os escreventes não possam fazer isso. Estou dizendo que há que se ter um treinamento específico. Exato. Que eu imagino que o tabelião, por conta da seletividade da função, ele já possua. Então, não significa que todo tabelião tenha tato. Significa apenas que é de se esperar que tenha. Olha, muito proveitoso, muito sentimental as suas falas, a gente fica tocada e que isso repercuta bastante na sociedade e que todos saibam que realmente o registro civil é o ofício da cidadania e que sejam bem recebidos sempre em nossas serventias, como você se colocou aqui, que efetua na sua. Muito agradecida, e a casa está aberta para que você traga casos. Se é muito importante a gente demonstrar que o cartório é um local de realizações e que tem histórias que encantam, que apaixonam. E se algum dos seus clientes, usuários, quiser trazer essa história para nós, vai ser um prazer divulgar. Quero agradecer antecipadamente por eles, que eu sei que gostarão sim, porque todo mundo que é feliz gosta de
exteriorizar essa condição. Quero te parabenizar pela maneira com que você vem conduzindo todas essas entrevistas, parabenizar pela gestão à frente da Escola de Notários e Registradores aqui do Rio de Janeiro e dizer que eu vejo assim com muito bom augúrio o futuro da nossa categoria quando pessoas como você passam a participar da vida corporativa. Obrigada mesmo. Obrigado. Prazer tê-lo aqui.